E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre medicação segura. Você sabia que nos Estados Unidos há uma estimativa de mortes causadas por erros na medicação de 7.000 pessoas por ano? Pois é, no Brasil ainda não existem dados suficientes correlacionando os óbitos ocorridos por eventos adversos a erros na medicação, mas com certeza eles também existem. É isso mesmo. E nós, como profissionais da saúde, podemos ajudar a reduzir esses problemas e oferecer uma assistência segura e de qualidade. É isso mesmo, Vanessa, e é por isso que nesse vídeo nós vamos abordar sobre a avaliação dos esquemas terapêuticos, investigação do uso prévio de medicamentos e reações alérgicas, os 9 certos, prescrições verbais e medicamentos com grafias semelhantes e os principais erros do processo de medicação. Bons estudos! Os fármacos têm uma história e tanto na área da saúde, não é? E falando nisso, vocês sabiam que na Primeira Guerra Mundial nós já tínhamos avanços com quimioterapia, imunoterapia e antibiótico-terapia? E que além disso, na Segunda Guerra Mundial nós também tínhamos avanços com agentes antineoplásicos? Pois é, tudo isso para melhorar no quesito de saúde. Mas se os fármacos eles ajudam a diminuir sinais e sintomas, por que eles podem chegar a ser prejudiciais? Bom, toda essa história de medicação segura e segurança do paciente começou com um documento publicado em 99 chamado To Err is Human, do Instituto de Medicina da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Esse documento evidenciou que de 44 a 98 mil mortes foram causadas por conta de erros médicos relacionados à medicação. Quando a gente fala de medicação segura, nós estamos falando também da interação com o medicamento e outros medicamentos, com o próprio organismo e também com alimentos, e principalmente de segurança do paciente. Para vocês terem uma noção, em um estudo publicado em 2012, analisou-se alguns documentos e notificações manuscritas e informatizadas sobre alguns erros que eram cometidos e que causavam efeitos adversos. E descobriu-se que a maioria era por conta de processos medicamentosos. Cerca de 63,6% total dos erros eram de medicamentos. Vários eventos a partir daí evidenciaram a questão da medicação segura, começando pela OMS em 2004, que criou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. E em 2013 surge o nosso Programa Nacional de Segurança do Paciente. Tudo isso para evidenciar como é importante falar de medicação segura, né? Vamos iniciar falando sobre a importância de uma boa avaliação terapêutica e a investigação dos medicamentos prescritos. Esses dois temas fazem parte dos 10 eixos que têm influência nos erros de medicação, segundo o ISMP. Então, para que esses erros sejam evitados, é essencial que o profissional tenha em mãos informações sobre o paciente, tanto demográficas quanto clínicas e laboratoriais. Dessa forma, analisando possíveis alergias e outras reações adversas que possam vir a ocorrer. Além disso, o conhecimento sobre os medicamentos também é muito importante. Para isso, deve-se ter acesso rápido a textos de referência, protocolos e informações sobre os medicamentos e suas interações, além do registro de administração e uso prévio desses fármacos em cada paciente. Outra etapa crucial nesse processo é o cálculo da dose dos medicamentos, porque é nesse momento que muitos erros acontecem. Para que eles sejam evitados, é importante que o profissional tenha familiaridade com o medicamento, que ocorra uma conferência por outro profissional da prescrição feita e que a instituição tenha uma base de dados disponível para checagem de doses e indicações. Dessa forma, a avaliação regular dos esquemas terapêuticos, com foco na adesão, na adequação às preferências individuais e na identificação do risco, pode minimizar os danos e maximizar os benefícios pretendidos. Assim, nós podemos concluir que o processo de medicação, se não feito de forma adequada, pode prejudicar o paciente, desde hospitalizações até piora do quadro clínico. Então, nós precisamos de uma estratégia para fazer com que todas as etapas sejam feitas e ofertem uma assistência de forma correta e adequada. Para isso, nós temos a regra dos 9 certos, que funciona basicamente como um checklist na administração do medicamento para fazer com que nós não esqueçamos de nada e tudo seja feito da forma correta. E acompanhe essa lista. Primeiro, paciente certo. É checar se é aquele paciente mesmo a tomar a medicação. Tanto pode ser feito pelo prontuário como pelo bracelete e conferir se o medicamento da prescrição é realmente para aquele paciente. Medicamento certo. Conferir se o medicamento ele corresponde àquela prescrição e observar também se o paciente tem algum tipo de alergia àquele medicamento ou etc. 3. Dose certa. É checar a prescrição e a unidade de medida da dose. 4.
Via certa é o meio pelo qual a medicação ela vai chegar ao paciente. Então, ela precisa ser compatível com o medicamento, ou seja, existem medicamentos que eles precisam de diluição, vamos dizer assim, se eles forem administrados por certas vias de administração. Então, ele precisa ser compatível com aquela via. E vê se também é a mesma via da prescrição. 5. Horário certo. É o aprazamento, a hora que o medicamento ele vai ser tomado pelo paciente. 6. Registro certo. O que não foi registrado não foi feito. Então, a administração ela precisa ser registrada. Anotar horário, via, quem colocou, quem fez e, enfim. Forma certa. Conferir a forma farmacêutica do medicamento. Existem medicamentos que têm apresentações e sons parecidos. Já ouviu falar em sound-alikes e look-alikes? Bom, lookalikes são medicamentos que têm apresentações ou aparências parecidas. E sound-alikes são medicamentos que têm sons parecidos. Então, quando você escuta eles, você pode acabar confundindo. Por isso que existem também algumas estratégias para evitar esse tipo de problema. Exemplos. Quanto às apresentações parecidas, existem cores ou argolinhas que nós podemos colocar no medicamento para tentar diferenciá-los. E também, com relação ao sound-alikes, nós podemos, com relação a receitas escritas, pode ser feito um destaque na parte diferente da palavra. Ou, se for uma receita digitada, é recomendado que o negrito seja utilizado para você conseguir ter uma diferença dessas duas palavras. Próximo, 8. Orientação certa. É você prestar as informações de forma correta ao paciente. E, por fim, resposta certa é observar os efeitos inesperados e também esperados do paciente. Esses foram os 9 certos de forma bem resumida. Mas falando diretamente quais são os principais erros no processo de medicação. E aí, quais são? Quando há falha em alguma dessas etapas faladas anteriormente, nós temos os chamados erros de medicação. É importante ressaltar que nessas situações não existem culpas individuais. Hoje, sabe-se que as falhas elas são sistêmicas e dependem da convergência de diversos erros para acontecer. Enfim, os erros de medicação eles não são culpa de um profissional ou de grupo de profissionais, mas sim a estrutura do processo que precisa de correções. Didaticamente, os erros de medicação são divididos conforme a etapa do processo em que acontecem, e dessa forma nós temos os erros de prescrição, definidos pelo erro não intencional na decisão ou na redação da prescrição, que acabam por diminuir as chances de efetividade do tratamento e ainda aumentar os riscos à lesão ao paciente, quando diferente do usual às práticas clínicas protocoladas. Os erros de dispensação, que são definidos pela divergência entre o que é determinado na prescrição médica, seja ela escrita ou oral, e o que realmente sai da farmácia para o paciente, ultrapassando as normas e protocolos pré-estabelecidos para a dispensação dos fármacos. Erros de administração, definidos por qualquer alteração no preparo ou na administração do medicamento que foi prescrito e dispensado, de forma que não são seguidas as recomendações ou guias do estabelecimento de saúde ou então as instruções técnicas do fabricante do produto. Administrações feitas com técnicas e procedimentos que não foram prescritos ou diferentes do estabelecido pelo serviço de saúde também são enquadradas neste tipo de erro. Agora que vocês já sabem os conceitos, que tal alguns exemplos? Primeiro exemplo. O diagnóstico médico afirma ser uma doença viral e o medicamento escolhido para tratar tem ação contra vermes e protozoários, sendo que essa não é uma conduta recomendada pelos protocolos e guias da instituição de saúde. Assim, o medicamento não será eficaz para o paciente e poderá ainda trazer algum outro dano para ele. Esse é um exemplo de erro de prescrição. Segundo exemplo. Existem 2 antibióticos, A e B, de classes farmacológicas e dosagens diferentes, mas com embalagens semelhantes. A verificação protocolada não foi feita adequadamente e, assim, eles são confundidos. Dessa forma, o medicamento A é que foi prescrito, mas o B que foi dispensado para a administração. Esse é um exemplo de erro de dispensação. Terceiro exemplo. É muito comum, nos serviços de saúde, pacientes terem nomes parecidos ou iguais, porque alguns nomes eles são muito comuns. Dessa forma, o medicamento precisava ser administrado no paciente José Alves Santos, porém existiam 2 pacientes com o mesmo nome
na mesma ala. Os protocolos de verificação do paciente não foram seguidos corretamente e, assim, o medicamento foi administrado no José Alves Santos errado. Esse é um exemplo de erro de administração. A sequência de erros sistêmicos podem levar aos chamados eventos adversos, que fazem mal tanto para o paciente quanto para o serviço de saúde. O estudo de Meneghetti et al. De 2017 verificou que 95,3% das notificações de eventos adversos avaliadas tinham origem em erros de medicação. Desse total, 86,9% causaram algum dano para o paciente. Algumas mudanças de comportamentos, como melhoria da comunicação entre profissionais e pacientes, condutas baseadas em evidências atualizadas, seguimento de protocolos e diretrizes institucionais e abertura à atuação interprofissional, são medidas que ajudam a mudar esse contexto. É o final do vídeo de hoje, pessoal. Esperamos que tenham gostado e que esse resumo seja útil nos seus estudos. Não deixe de nos acompanhar no Instagram, @habilite-se.se.ufes, para ficar por dentro desse e de outros conteúdos que vamos compartilhar com vocês. E além disso, não se esqueçam de curtir e compartilhar para que outras pessoas também entendam muito mais sobre medicação segura, hein? Teve dúvidas? Então deixe aqui abaixo o seu comentário ou então nos manda um direct no Instagram, que vamos procurar respondê-lo da melhor forma. Até mais!